Bom dia, queridos. Graça e paz à igreja. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Eu queria que vocês abrissem Efésios 1, para que a gente pudesse começar a pregação da palavra, que a gente pudesse estar olhando Efésios 1 e estar refletindo um pouco o que Paulo quis dizer à igreja. Amém? Efésios 1, vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Amém? Quando a gente está pessoalmente, a gente consegue ouvir o barulhinho, consegue ver as pessoas com os tablets, então a gente sabe o tempo em que as pessoas já estão com a palavra aberta, mas eu imagino que vocês já estejam. Efésios 1, do versículo 17 ao 19, ele diz assim, eu vou ler o 20 também, tá bom? Ele diz, e peço, é Paulo fazendo uma oração de intercessão pelos Efésios, ele diz assim, e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês vejam o conhecimento como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Queridos, quando eu olho essa passagem, eu vejo a quantidade de promessas que nós temos. Eu vejo como Deus age em nosso favor e como ele já deixou tudo preparado para nós. Nessa passagem, Paulo está dizendo que Deus pode nos dar um espírito de sabedoria. Isso me mostra que se nós precisamos desse espírito de sabedoria, como foi dito aqui no começo, pelos próprios versículos que o pastor Ney leu, por Isaías 33, que o Fernando também comentou, nós precisamos clamar, nós precisamos orar. Deus nos dá um espírito de sabedoria e de revelação. Sabe para que isso, querido? Para nos ajudar a compreender o que passamos. Queridos, tem horas que os tempos são ruins sobre as nossas vidas. Tem hora que nós recebemos uma notícia que nós não esperamos e tira o nosso chão. Mas quando eu leio essa passagem, eu percebo que Deus está ao nosso lado sempre. Paulo ainda diz nessa passagem que nós somos iluminados pelo conhecimento e pelo entendimento de qual é a nossa verdadeira esperança. E mais ainda, ele diz que existe um poder sobre a nossa vida, que é o poder de Deus agindo em nós. Se nós temos tudo isso, lemos e cremos, e nós refletimos, deixa eu perguntar, por que tantas vezes a gente se sente desencorajado? Por que tantas vezes a gente se sente desanimado, sem vontade, imaginando que Deus está distante, imaginando que as promessas dele não são para nós? Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui, eu já passei por isso, se perguntaram: será Deus que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Será Deus que essas promessas que estão retidas sobre a minha vida não estão retidas porque eu não estou fazendo o que o Senhor quer? E aí nós começamos a questionar. Ou quando nós começamos a imaginar que Deus, o Senhor fez promessa e as promessas não estão acontecendo. Ou quando nós estamos no meio de uma situação que parece que a nossa vida está começando a andar, vem uma notícia que parece que nos segura, joga um peso na nossa perna. E aí nós falamos: Deus, onde está o Senhor? Eu tenho jejuado, eu tenho ido aos cultos, eu tenho lido a palavra, parece que tudo que eu tenho feito faz com que aconteçam essas coisas. Queridos, talvez você já se sentiu que a promessa de Deus não era para você e que você entendeu tudo errado, o que Deus te falou em oração, o que os profetas te disseram, aquilo que foi colocado sobre a sua vida. Quantos aqui já se sentiram assim?
Quantos já pensaram que não entenderam o que Deus queria dizer? E começaram a imaginar que talvez eu entendi tudo errado? Quantos deixaram a ansiedade tomar conta de todas as coisas? Jesus nos alerta contra isso. Ele nos alerta que nós devemos tomar muito cuidado com a ansiedade. Nós não devemos permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração. Porque se a ansiedade tomar conta do nosso coração, ela é um peso que vai nos paralisar. É uma coisa que vai nos impedir de correr na presença do Senhor. E ele fala isso lá em Lucas 12, do 22 ao 26. Ele diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis tão ansiosos? Eu sei, queridos, eu sei. Eu mesmo muitas vezes disse, eu conheço a palavra de Deus de cor e salteado. Eu sei que a gente não deve andar ansioso, mas tem vezes que eu não consigo. Muitas vezes, quando eu começo a olhar para as circunstâncias ao meu redor, parece que não tem saída. Parece que a gente deixa de crer no impossível. Parece que a gente só olha para aquilo que os olhos conseguem alcançar. Será que você um dia já se sentiu assim, como às vezes eu me sinto? Porque, queridos, estudando um pouco a palavra, eu percebi o seguinte. Eu percebi que vários personagens bíblicos que viraram heróis da fé, eles passaram por situações igual a essa. Eles tiveram, de alguma maneira, a sua fé provada. E eles sofreram muito por situações que eles mesmos se colocaram. Eles ficaram deprimidos e eles julgaram que erraram na presença de Deus. E eles sofreram isso. Mas isso ajudou eles a desenvolver uma fé muito mais profunda depois que eles passaram por todas essas situações. E eu quero ver 3 exemplos. E essa manhã quero refletir com vocês sobre 3 personagens bíblicos que acharam que não atingiram o alvo. Alguns deles ficaram tão deprimidos que eles tiveram vontade de sumir, ou mesmo vontade de morrer. E olha que eram grandes homens de Deus. O primeiro deles, querido, é Elias. Elias era e foi um dos maiores profetas que Deus teve. O poder que Elias tinha, esse poder que Paulo fala que é o poder de Deus que opera em nós, Elias tinha. Para vocês terem uma ideia, um dia Deus conversou com ele e isso me mostra que Elias tinha uma comunhão muito grande com Deus. E Deus falou para ele, Elias, ora, que eu vou parar a chuva em Israel durante 3 anos. E Elias ora, e a chuva para. Esse homem era poderoso na presença de Deus. Só que lá em 1 Reis 19, do versículo 3 ao versículo 4, a palavra diz isso para nós. Elias ficou com medo. Eu lembro da pregação do pastor Ney domingo passado. Elias ficou com medo. E para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Queridos, um homem de Deus, poderoso, um profeta enorme, no poder e na unção do Senhor, pedindo para morrer. Ele ficou deprimido. Ele pensou que ele tinha fracassado. Ele pensou que não era o suficiente para cumprir as promessas de Deus. Ele pensou que tudo que Deus tinha falado dele era mentira. Ele não acreditava mais nele mesmo.
E ele pediu para morrer. Sabe como Elias era? Só para vocês entenderem. Vocês podem estar pensando, mas Elias era mais ou menos, não era bem assim, será? Quando a gente volta lá em 1 Reis 18:1, olha o que está escrito. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Ele conhecia Deus, ele ouvia Deus, ele tinha comunhão com Deus. E ele obedecia, porque Acabe estava procurando ele nesses 3 anos para matá-lo. Acabe tinha dito que iria matá-lo, porque Elias incomodava. Depois vocês leiam isso do versículo 7 ao versículo 10, de 1 Reis 18. Ele encontra um outro profeta e diz assim, vai lá e fala para Acabe que eu estou indo conversar com ele. O outro profeta vira para ele e fala, Elias, você é louco. O rei está tão bravo com você que o simples fato de alguém mencionar o teu nome, quem menciona morre. Pode ir que nada vai te acontecer. Eu, Elias, estou garantindo que nada vai acontecer com você. E diga a ele que eu vou encontrá-lo. Olha que homem ousado, que homem poderoso, para logo depois sentar na presença de Deus e dizer, me mata, Senhor, me leva embora. Não há nada mais para mim nesse mundo. Queridos, por que isso? Um pouquinho depois, um pouquinho antes dessa passagem que ele pede, sabe o que aconteceu? Ele tinha tido uma enorme vitória. Ele mata mais de 800 profetas, profetas de Baal e Asterote. Ele faz com que o nome do Senhor seja engrandecido novamente em Israel. Ele chove, ele ora para que chova e chove. 3 anos o Senhor retendo a chuva, e quando Elias ora, a chuva volta. Só que, depois que tudo isso acontece, ele recebe uma ameaça de uma mulher, Jezabel. Ela vira para ele e diz assim, manda dizer a Elias, que como ele fez com os meus profetas, amanhã eu farei com ele. Queridos, são essas notícias que a gente não espera ouvir. Elias achou que estava tudo tranquilo. Ele achou que o poder que ele tinha demonstrado perante o povo, que o fato dele orar, o fato dele encarar o Acabe, o fato dele se posicionar no poder e na unção de Deus era suficiente. Só que veio uma notícia. Veio uma notícia. Jezabel disse, manda dizer a ele que eu vou matá-lo. E pronto. Toda aquela confiança, toda aquela ousadia no Senhor desmontou. Elias se sentiu fraco. Elias se sentiu sem chão. Uma notícia deixou um profeta de Deus sem chão nenhum, a ponto de ele entrar numa profunda depressão. Querido, sabe o que é maravilhoso em Deus? É que mesmo quando nós queremos fugir da presença dele, mesmo quando nós temos medo e deixamos de crer nas promessas, o Senhor não desiste de nós. E essa passagem de Elias diz que Deus precisou ir tratar com ele. Deus precisou falar com ele. E quando nós lemos lá em 1 Reis 19, do 13 ao 18, olha Deus falando com Elias. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto e a capa. Cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabia que o lugar de Elias não era numa caverna. Como ele sabe que nem o meu lugar, nem o teu lugar é numa caverna. O nosso lugar é na presença de Deus, fazendo o que ele espera que a gente faça. Dentro daquele versículo que nós lemos, no poder da unção que Deus derrama sobre nós, com sabedoria e entendimento das coisas que acontecem. A primeira coisa que Deus fala para Elias, Elias, o que você está fazendo no lugar que não é seu? E a palavra continua. Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Elias se sentia o único. Só que o Senhor vira para ele e diz assim, então o Senhor disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel.
e unja Eliseu, filho de Safete, de Abel Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isso é, todos aqueles que não adoraram Baal e não beijaram a sua imagem. Queridos, Elias se sentia sozinho, como muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas olha para a tela que está na tua frente. Olha quantos estão dispostos a orar e a interceder pela sua vida. Você não está sozinho, porque você tem uma igreja que ora, você tem uma multidão que clama. E a palavra diz que contra as forças da igreja o inferno não prevalecerá. Essa é a nossa força, querido. Nós nunca estamos sozinhos na presença do Senhor. Elias se sentiu sozinho e entrou em depressão. E Deus teve que virar para ele: Elias, eu nunca te deixei sozinho. Se não bastasse a minha presença, eu levantei 7.000 pessoas que continuaram orando e intercedendo, que continuaram clamando e que sustentaram você mesmo você não sabendo. Não desanima, querido. Não desanima. Não deixa com que esse desânimo entre sobre a sua vida. Deus é conosco em todo tempo. Queridos, Elias era um homem tão poderoso, e depois dessa passagem, a palavra mostra para mim, sabe o quê? Que além de poderoso, ele era querido do Senhor. Porque existem 2 homens na Bíblia que não passaram pela morte. E Paulo diz que todos nós passaremos pela morte. É dado ao homem morrer uma vez só, diz Paulo. E existiram 2 personagens que não passaram pela morte. Um deles foi Elias, que ele foi arrebatado. Deus gostava tanto de Elias, apesar de todas as dificuldades dele, da depressão, de se sentir sozinho, de se sentir vazio, que Deus o leva para perto dele e coloca ele do lado dele. Queridos, Deus diz hoje para mim e para você: nós não estamos sozinhos. Você tem uma multidão que você pode clamar, você tem uma multidão com a qual você pode contar. É que muitas vezes nós nos fechamos nos nossos castelinhos, nas nossas cavernas, e ficamos com o sentimento de que estamos só. Nós não estamos. Olhe para os seus irmãos. Eles estão prestes, de prontidão, a orar pelas situações da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Queridos, um segundo personagem que também passou por profundos momentos de depressão, Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Davi tinha uma comunhão tremenda com Deus. Davi tinha tanta comunhão com Deus, que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O homem que entendia tudo que Deus queria dele. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Só que tem uma situação na vida de Davi, que ele se deprime. Ele se deprime a ponto de achar que tudo está errado na vida dele. Lá em Salmo 55, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: o meu coração está cheio de medo. Ô, pastor Ney, como foi boa a tua pregação do medo. Porque Davi diz: o meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como pomba, voaria para um lugar de descanso, ficaria bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Querido, mesmo confiando em Deus a vida inteira, porque Davi não dava um passo sem orar e perguntar para Deus o que ele devia fazer. Aliás, o único que ele não orou e não deu, ele cometeu um pecado. Um homem que se colocava na presença do Senhor, que entendia o poder de Deus agindo sobre a vida dele. Esse homem um dia recebe uma notícia. E quando ele recebe essa notícia, o mundo dele parece que caiu. A ponto dele dizer: vou sumir do mapa. Não vale mais a pena continuar como eu estou.
Não vale mais a pena fazer o que eu faço. Será que durante esse ano todo, e aí sou eu inferindo pelo que Davi escreveu, Davi pode ter pensado, será que durante esse ano todo, esses anos todos que eu fiquei na presença do Senhor, será que eu entendi direito o que ele queria de mim? Que quando eu leio esses versículos nesse Salmo 55, eu percebo como ele está deprimido e desiludido com aquilo que está vindo sobre ele. Uma notícia, queridos. Parecia que estava tudo bem no reino de Davi, estava tudo bem com Davi, só que ele recebe a notícia que Abisalão, o filho dele, estava vindo contra ele e iria tomar o reino. Uma notícia. E ele foge. E os teólogos dizem que esse salmo foi escrito quando ele estava fugindo de Abisalão. Queridos, Davi se esqueceu da promessa de Deus. Ele havia se esquecido que Deus havia dito a ele que Abisalão não seria o rei, e sim que Salomão seria o rei. Ele esqueceu a promessa de Deus. E ele foge. Quando parece que ele esqueceu a promessa de Deus, seu coração se enche de um medo e de um pavor tão grande que ele parece que quer sumir. Deixa eu sair de fininho. Deixa eu deixar tudo de lado. Se eu largar tudo, talvez eu encontre sossego para minha alma. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Largar Deus não é sossego para nossa alma. Sossego para nossa alma é nos apegarmos mais nele. É grudarmos aos pés da cruz e falar: daqui ninguém me tira. Isso traz sossego para nossa alma. E não fugir da presença dele. Deus havia prometido a Davi que o filho dele iria se sentar no trono, e não era Absalão. Isso está lá em 2 Samuel 7, do versículo 12 ao 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Davi tinha recebido essa promessa, queridos. E naquele momento, quando a notícia vem, ele esquece a promessa, ele foge humilhado. Quando ele está fugindo, as pessoas humilham ele, xingam ele. Tem um homem que se levanta e humilha Davi, e xinga Davi, a ponto dos soldados dizerem: Davi, podemos ir matar este homem? E ele diz: não, deixa ele falar. Isso mostra a depressão em que ele estava, porque Davi era um rei sanguinário, você não conseguia falar um A de Davi. Ele tinha entrado numa profunda depressão, ele esqueceu da promessa de Deus sobre a vida dele. Ele esqueceu de toda a comunhão com Deus que ele teve por causa de uma notícia, queridos. Mas a promessa se cumpre. Lá em 2 Samuel 12, versículo 24 e 25, diz assim: Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gededias, por amor ao Senhor. Gededias quer dizer amado do Senhor. Queridos, eu imagino que quando estava fugindo de Absalão, Davi não se lembra de nada. E fica com a sua vida em pedaços. Imaginem ele com Salomão ao seu lado, olhando a promessa que estava do lado dele. Não era uma promessa distante, não era uma promessa que ele não via. Salomão estava ao lado dele, ele estava olhando a promessa. E fugindo. E dizendo que queria abandonar tudo. Vou abandonar tudo. Será que valeu a pena passar pelo que eu passei? Mas, queridos, grandes homens de Deus, quando entram nessa posição e oram e clamam e abrem o seu coração a Deus e dizem o quanto está doendo, Deus consola.
Deus mostra o seu amor e a sua graça. Porque quando ele continua escrevendo o Salmo 55, lá no versículo 16 ao versículo 23, a gente vê, sabe o quê? Um Davi transformado. Um Davi que entendeu que Deus é Deus e que as promessas se cumprem. Porque lá no Salmo 55, versículo 16, diz assim: porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. Passou a depressão. Ele se abraçou na cruz e disse assim: só a cruz me salva. Só tem um que me salva, que é o Senhor. E ele continua: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era macia, mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembaiadas. Olha o que diz o versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Queridos, Davi se recuperou num momento e disse assim: só tem um que pode me socorrer. Não adianta eu fugir. Ele mesmo escreveu um salmo que diz: que adianta eu ir para o alto de um monte? Ou ir para a mais profunda caverna, que seus olhos continuarão me olhando? Provavelmente ele lembrou do que ele já havia passado e do que ele havia escrito. E ele diz assim: só no Senhor eu posso confiar, porque somente Ele vai me sustentar. Somente Ele permitirá que eu não fique abalado. Queridos, quando Deus se lembra das promessas, Ele se lembra do poder de Deus. E assim como Elias, que se sentiu sozinho e Deus falou com ele, Davi se lembrou de Deus e voltou a Deus, pois ele sabia que Deus nunca o deixaria sozinho. Queridos, não importa o que nós estamos passando, Deus nunca nos deixará sozinhos. Ele sempre estará ao nosso lado. E eu quero finalizar com um outro personagem bíblico, que também experimentou uma sensação de missão não cumprida. Ou, eu poderia dizer, de uma certa desilusão. E eu quero falar de Jesus. Puxa, vocês podem dizer para mim, mas Jesus se sentiu deprimido? Jesus sentiu depressão? Queridos, quando ele era homem, a palavra diz que ele sentia todas as coisas que nós sentíamos. E eu creio que Jesus sentiu, sim, uma certa depressão. Eu creio que Jesus sentiu, sim, uma certa depressão por aquilo que estava acontecendo. E isso mostra para mim lá Isaías 49, do versículo 1 ao 4, que diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção ao meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante meu Deus. Queridos, profeticamente, essa palavra fala de Isaías. Essa palavra de Isaías fala de Jesus. E quando eu leio essa palavra, eu vejo que existe uma certa frustração de Jesus pelo ministério não cumprido. Ele diz que vãmente ele gastou as suas forças. E isso é reforçado pela própria palavra de Jesus, lá em Mateus 23, 37. Quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Querido, quando nós lemos isso, e em várias versões na Bíblia, nós percebemos a dor com que Jesus fala isso. Uma dor quase de frustração. Eu preguei, eu falei, eu mostrei o meu amor, eu mostrei a misericórdia de Deus, eu fiz milagre, eu restaurei vidas, e vocês não ligaram para mim. Vocês não ligaram para o que eu fiz. Queridos, e aí eu me pergunto, e deixo a pergunta com vocês, porque nesse momento Jesus era homem. Será que não passou ali na cabeça dele alguma coisa assim? Será que eu não podia ter feito mais pelo plano de Deus? Será que eu não poderia ter esforçado um pouquinho mais? Só que Jesus tinha uma diferença. Ele sabia o que Deus esperava dele. Ele jamais esteve sozinho. Porque a palavra diz que ele subia no monte todas as noites e orava. E um dia ele convida os apóstolos a irem junto, e eles veem o que acontecia nas orações. A graça de Deus se manifestava. Jesus sabia que ele não estava sozinho. Querido, o quanto você tem elevado as suas orações aos montes para saber que você não está sozinho. O quanto você tem clamado nos seus anseios e nas suas dúvidas para saber que você não está sozinho. Nós temos um Deus de milagre. Nós temos um Deus do impossível. Lucas 3, se eu não me engano, 47, me perdoem se eu errei o endereço, mas diz assim: para Deus nada é impossível. Queridos, nós vivemos por um Deus que nada é impossível. Nós temos que entender que esse desânimo que muitas vezes vem sobre nós e essas notícias que muitas vezes querem nos abalar, jamais vão deixar com que a promessa dele seja cumprida sobre a nossa vida. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. A nossa esperança tem que ser Jesus, queridos, e não as promessas dele. Elas se cumprirão, mas a esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é dirigida pelo Senhor. Provérbios 20:24 diz: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como podemos querer entender nossa vida? Viram como é complicado? Mas se nós confiamos verdadeiramente que quem dirige nossa vida é Deus, então Ele está no comando. Nós temos que obedecer e manter a comunhão com Ele. Não temos que correr para a caverna. Não temos que nos sentir frustrados porque achando que a promessa não se cumpriu. Nem achando que não fizemos o suficiente daquilo que Ele pediu a nós. Deus sabe o que Ele pede. E sabe como Ele pede. E quando nós obedecemos, nós cumprimos. Queridos, nós precisamos aprender a entender esse relacionamento. Porque Números 23:13 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. As promessas se cumprirão, mas se cumprirão no tempo de Deus. E será no tempo de Deus, porque será no tempo em que nós estivermos preparados. Porque quando nós estivermos preparados, nós vamos aproveitar plenamente essas promessas. E aí nós receberemos o melhor. Não antes, nem depois do tempo, mas no tempo exato. Porque isso é o tempo de Deus. Queridos, para que a gente reflita nessa manhã, deixa eu perguntar para você, se você está como Elias, cheio de medo, porque venceu uma grande batalha e outro surgiu e você se sentiu sozinho. Ou se você está como Davi, que não se lembrou da promessa e fugiu quando a tribulação chegou e quis se esconder. Se você sente que não tem feito para Deus o suficiente,
eu quero te refletir nessa manhã. Eu quero refletir com vocês essa manhã que Deus jamais nos deixará sozinho. Deus prometeu e as promessas se cumprirão. Se você passou por esses sentimentos e continua aqui, me ouviu até agora, e está refletindo sobre essas questões, isso é um grande indício que você também pode ser um dos heróis da fé. Porque eles foram todos heróis da fé. Elias, Deus gostou tanto dele que levou ele junto. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E Jesus é a nossa esperança e o nosso Salvador, queridos. Em quem nós devemos confiar e nos espelhar. Como anda o seu desânimo? Como as notícias têm te alcançado? Você fica dando valor àquilo que você ouve? Ou você dá valor à confiança que você tem no Senhor? Eu quero te provocar essa manhã. Hoje é dia de ceia. E eu quero te provocar a colocar se porventura existe algum desânimo, se existe alguma coisa na sua mente agora. Eu quero colocar que nós possamos orar, e que nós possamos clamar nesse momento, para que Deus venha sobre nós e retire todo esse desânimo, retire todas essas sensações que vêm sobre nós. Porque, queridos, Ele é Deus sobre as nossas vidas. Agindo ou não agindo, Ele continua Deus sobre as nossas vidas. Amém?